Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira. Vamos chegar aqui atualizando todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E olha, tem muita coisa para a gente falar, hein? Tem informação inclusive de um reforço já fechado, um atacante de seleção sul-americana que já está contratado pelo Vasco. Vamos aqui conversar sobre isso. Vamos falar também sobre outras negociações, né? O Vasco que segue aí no mercado buscando reforçar esse elenco, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Falta pouquinho, hein? Falta uma semana para o início do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar sobre o jogo de estreia contra o Vila Nova, sobre Carlos de Penha, enfim. Bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, hein? Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva também aqui no canal, a sua inscrição é muito importante. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa a falar muito aqui sobre o nosso Vascão. Tamo junto, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando sobre a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco encara o Vila Nova no dia 8 de abril, uma sexta-feira, 7 horas da noite. Inicialmente, essa partida está marcada para o estádio de São Januário, mas existe aí grandes chances, né, uma grande movimentação do Vasco, da diretoria do Vasco, para levar esse jogo para o Maracanã, o que eu discordo, tá? Não concordo, para mim o jogo tinha que ser em São Januário, mas a diretoria do Vasco quer porque quer jogar no Maracanã, talvez por conta desse processo aí, né, de que quer entrar na licitação do Maracanã para também administrar o Maracanã, então tá forçando um pouquinho a barra, né, para ter jogo no Maracanã, mas na minha opinião, esse jogo não era jogo para o Maracanã, não, era jogo para São Januário, para botar aqueles 15, 20 mil em São Januário, né, o estádio ferver, fazer aquela pressão e a gente conseguir os 3 pontos contra o Vila Nova. Porque como a partida é numa sexta-feira, 7 horas da noite, é um horário muito ruim, né? Não é um horário de futebol, é um horário esquisito, sexta, 7 horas. Então não é um horário atrativo para o público. Então eu acho arriscado levar esse jogo para o Maracanã e aí você coloca 20, 30 mil no Maracanã, o estádio está vazio, porque 30 mil no Maracanã não é nem a metade da capacidade, né? Dá a impressão de estádio vazio. Enquanto 20 mil em São Januário, você está com o estádio abarrotado de gente fazendo uma pressão gigantesca no adversário. Então, eu até falei isso no vídeo anterior e repito, né? Na minha opinião, não tinha que levar esse jogo para o Maracanã, não. É jogo para São Januário. Quero a sua opinião aqui. Você acha que o Vasco deveria jogar a estreia no Maracanã ou em São Januário? Para mim, tem que ser São Januário. A não ser que o Vasco consiga alterar com a CBF a data da partida, né? Sair de sexta-feira e ir para o sábado. Sábado, 4 da tarde, aí sim, horário excelente, pô, fácil de chegar, etc e tal. Aí eu acho que, pô, daria um baita de um público no Maracanã, por ser estreia, mesmo a torcida desconfiada com o time, é uma estreia, a galera quer ir apoiar, enfim, quer ir lá prestigiar o time. Mas numa sexta-feira, 7 da noite, acho que não é uma boa ideia levar para o Maracanã, não. De toda forma, quero ouvir a sua opinião. Comenta aqui para mim. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos começar a falar de negociações, né? O Vasco que está aí no mercado tentando reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. E uma informação aqui do Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é que na semana que vem, os 2 scouts da 777 que estão aí ajudando nesse processo, né, de contratações do Vasco estarão no Rio de Janeiro para supervisionar ainda mais de perto a movimentação do Vasco no mercado. Lembrando que o Vasco tem apenas até o dia 12 de abril para contratar jogadores, né? A janela fecha ali no dia 12 de abril, vai ter apenas 2 rodadas, né, de Série B até lá. Então, se não contratar até o dia 12 de abril, a janela só reabre lá em julho. E aí já vai estar rolando o segundo turno da Série B. Por isso essa pressa e por isso é importante contratar logo, né, para não se complicar aí no primeiro turno. E aí, pô, você faz um primeiro turno pífio para tentar recuperar depois é muito difícil. Por isso que tem que chegar aí reforços antes do fechamento da janela,
para que o Vasco consiga, né, fazer um primeiro turno tranquilo e aí lá no segundo turno, provavelmente já com a SAF implementada, né, com o dinheiro da 777, contratar alguns outros reforços pontuais só para garantir mesmo o acesso. Então a informação é que na semana que vem os 2 scouts da 777 estarão aqui no Rio de Janeiro para supervisionar ainda mais de perto a movimentação do Vasco no mercado de contratações. Quem também chega na semana que vem são as 3 apostas que o Vasco fez aí de jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais. Aliás, 2 jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais e um que foi uma contratação aí meio sem explicação, né? Estou falando do Eric e do Zé Vitor, 2 destaques aí, né, dos campeonatos estaduais. O Eric que levou o Ipiranga do Rio Grande do Sul para a final do Gauchão, né, sendo ali o principal jogador, fez um baita campeonato gaúcho, se destacou e o Vasco fez essa aposta aí, trazendo o jogador. E o outro é o Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias, artilheiro do campeonato catarinense, outro jogador que o Vasco também apostou. Esses 2 jogadores chegam aí na semana que vem para se juntar ao elenco do Vasco. Além deles, o terceiro nome é o Gabriel Dias, né? O lateral direito do Cruzeiro, isso aí sem explicação nenhuma, porque é o terceiro reserva do Cruzeiro e o Vasco foi buscar para vir para uma posição carente aqui, que é a lateral direita, onde a gente tem o Léo Matos e também o Everton, que não conseguem se firmar. Provavelmente o Gabriel Dias vai ser mais um que não vai conseguir se firmar, porque é do mesmo nível dos outros que a gente já tem. Mas ele também chega na semana que vem. Quem também está muito próximo de chegar e é aguardado ainda essa semana é o uruguaio Carlos de Penha. A informação é que a situação salarial dele já está definida, né? Quanto vai receber no Vasco, isso aí já está acordado. Já está acordado também o tempo de contrato e falta apenas ali alguns mínimos detalhes, né, para a coisa se concretizar. Inclusive o jogador lá no Uruguai já está fazendo a documentação para poder vir ao Brasil, né? Tá dando ali entrada na documentação para poder chegar ao Brasil e o Vasco aguarda, né, o Carlos de Penha ainda essa semana, né? Talvez amanhã, no final de semana, no máximo até o início da semana que vem, porque o Vasco quer contar com o jogador para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro na sexta-feira. Então é bem possível que o Carlos de Penha chegue ainda essa semana no Rio de Janeiro. Bom, e vamos continuar aqui no assunto contratações. O Vasco fez uma consulta pelo atacante Carlos Palácio do Internacional. No entanto, o negócio não evoluiu. A informação que a gente tem é que o Vasco demonstrou interesse ali no Carlos Palácio, consultou o Inter para saber como seria o negócio, mas não passou, por enquanto, de uma consulta, né? O Vasco não avançou fazendo algum tipo de proposta pelo jogador. Mas o Carlos Palácios, atacante aí do Internacional, é um jogador que entrou no radar do Vasco. O Vasco fez essa consulta, mas a coisa não evoluiu. O que evoluiu mesmo, informação agora aqui do canal Atenção Vascaínos e também do jornalista Joel Silva, é a seguinte. Informação bombástica, a gente pode dizer, né? O Vasco fechou com um atacante que atua pelo lado direito do campo. Atacante pelo lado direito, posição carente desse elenco do Vasco aí. E segundo informações do Flávio Dias e também do Joel Silva, é um atleta estrangeiro aqui do futebol sul-americano que chega com o status de ser titular, disputou as eliminatórias da Copa do Mundo por uma seleção sul-americana, mas essa seleção não conseguiu, né, se classificar para a Copa. Ainda segundo informações, seria, né, um grande jogador, um grande atacante, que mudaria, chegaria para ser titular e mandaria um recado, né, para o mercado de que, olha, não, agora aqui no Vasco está diferente, é esse o nível de contratação que o Vasco vai fazer. Então a informação é essa, que o Vasco fechou com um atacante de seleção sul-americana. Não sabemos quem é esse jogador, quem é esse nome, mas as informações aí do Flávio Dias, também do Joel Silva, né, que essa negociação já está fechada. Surgindo o nome do jogador, é claro, a gente vai trazer aqui no canal. O que a gente sabe sobre esse jogador é que é um ponta que atua pelo lado direito, é um jogador de seleção sul-americana, uma seleção que não conseguiu se classificar para a Copa, e o Vasco vai desembolsar um dinheiro para esse jogador chegar. É uma contratação que envolve movimentação financeira. Quem será esse jogador, hein? Os países que não se classificaram para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, Colômbia, Chile, Paraguai, Bolívia e Venezuela.
Então, provavelmente é um atacante de uma dessas seleções, né? Da seleção colombiana, da seleção chilena, da seleção paraguaia, da seleção boliviana ou da seleção venezuelana. Quem será esse atacante aí contratado pelo Vasco? Vamos tentar descobrir e vamos ficar aguardando também as informações. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!